Olá, no vídeo de hoje vamos conhecer e desvendar outra sociedade considerada secreta. Estamos falando da Ordem Rosacruz, uma ordem esotérica fundada na Europa do início do século XVII. A origem exata da Ordem Rosacruz é envolta em mistério e mito, e algumas fontes sugerem que ela pode ter raízes ainda mais antigas ligadas a tradições herméticas e alquímicas. Este grupo místico e filosófico está espalhado por vários países e seu objetivo é passar aos seus membros os mistérios do mundo e sobre si próprios. Assim como a Igreja Católica tem paróquias com diversos nomes e estilos, existem várias ordens e fraternidades rosacruzes que podem diferir entre si na forma e essência de ensinar, mas todas com o mesmo propósito: continuar o trabalho de Christian Rosenkreuz. Em seus estudos, os membros dessa ordem são apresentados a uma série de textos chamados Manifestos Rosacruzes, sendo o mais famoso Fama Fraternitatis, escrito em 1614. O Fama Fraternitatis descreve a lenda de Christian Rosenkreuz, o lendário fundador da Ordem Rosacruz. Na história, Christian Rosenkreuz viaja pelo Oriente Médio, onde é iniciado nos segredos ocultos e adquire conhecimentos profundos sobre ciência, medicina e filosofia após estudar com mestres das artes ocultas em Damasco, Egito e Marrocos. Após retornar à Europa, ele teria fundado a Casa Sancti Spiritus e estabelece a Ordem Rosacruz com o objetivo de compartilhar esses conhecimentos e promover a reforma espiritual e científica da sociedade. Tudo fora das vistas da Igreja Católica, que nessa época queimava aqueles que se interessavam por outras filosofias. Após a morte de Rosenkreuz, o movimento teria sido esquecido até o século XVII, quando sua tumba foi encontrada pelo pastor luterano apaixonado por história, Johann Andreae. Foi ele quem publicou os 3 manifestos. Os textos apresentam a Ordem Rosacruz como uma fraternidade de sábios e estudiosos que trabalham pelo bem da humanidade, promovendo o conhecimento espiritual e científico, buscando o aprimoramento pessoal e social. Fama Fraternitatis teve um impacto significativo na Europa do início do século XVII, inspirando o surgimento de várias sociedades secretas e movimentos filosóficos. A ordem influenciou várias correntes esotéricas ao longo dos séculos, e seus membros buscam integrar sabedoria espiritual, filosofia, alquimia e ciência em sua busca por conhecimento e iluminação. Eles defendem princípios como a busca pelo conhecimento interior, a espiritualidade, a alquimia interior como a chamada transformação pessoal e a fraternidade universal. Existem diferentes organizações e sociedades modernas que se consideram herdeiras da tradição Rosacruz, cada uma com sua interpretação específica desses princípios. Como dito antes, as interpretações e práticas associadas a essa ordem variam em suas diferentes correntes dentro do movimento. Alguns veem a Ordem Rosacruz como uma tradição esotérica rica em simbolismo, enquanto outros podem considerá-la mais como uma organização filosófica e mística. O fato é que essa ordem está envolvida em uma série de discussões, mistérios e polêmicas ao longo de sua história. Algumas das principais discussões incluem sua origem e história, onde a própria existência de Christian Rosenkreuz, o lendário fundador da ordem, é questionada. Muitos argumentam que ele é apenas uma figura simbólica criada para transmitir ensinamentos esotéricos. Outras especulações são sobre sua influência e conexões com outras tradições esotéricas como a maçonaria, a alquimia e a cabala. Alguns sugerem que há uma interconexão entre essas tradições, enquanto outros a repudiam. Algumas pessoas acreditam que na ordem existem conhecimentos secretos sobre alquimia, magia e espiritualidade, enquanto outros consideram seus ensinamentos como mera metáforas ou especulação metafísica. Muitos estudiosos se interessam pela influência dos Rosacruzes em diversos campos, como a filosofia, a arte, a literatura e a ciência. E há controvérsias também sobre a real ou significativa influência sobre estes temas. E antes de continuar, preciso te pedir para deixar um like. Este é um canal iniciante com poucos inscritos, e o seu like, seu comentário e sua inscrição fazem com que o canal se torne viável. Então, por favor, nos ajude com sua inscrição, like e comentários. Mas voltando, as cerimônias de iniciação na Ordem Rosacruz variam de acordo com a organização específica e sua tradição particular. No entanto, podemos descrever um esboço geral de como uma iniciação na Ordem Rosacruz pode ser conduzida, com base em práticas comuns relatadas por várias organizações da Ordem. Antes da iniciação, o candidato geralmente passa por um período de preparação, durante o qual estuda os ensinamentos e princípios básicos da Ordem. Isso pode envolver leitura de textos, participação em palestras e discussões com membros mais experientes. A cerimônia de iniciação propriamente dita geralmente ocorre em um local especial, como uma loja ou templo Rosacruz. O ritual pode incluir uma série de simbolismos e elementos tradicionais, como vestimentas específicas, música, incenso e iluminação adequada. Durante a cerimônia de iniciação,
O candidato pode receber instruções sobre os princípios fundamentais da Ordem Rosacruz, bem como sobre seus objetivos espirituais e filosóficos. Isso pode ser transmitido através de discursos, parábolas ou outros meios simbólicos. Em algumas tradições da Ordem Rosacruz, o candidato pode ser solicitado a fazer juramentos ou compromissos relacionados à sua dedicação aos princípios da Ordem, ao sigilo de certos ensinamentos e à busca do autodesenvolvimento espiritual. Por fim, após a conclusão bem-sucedida da cerimônia de iniciação, o candidato pode receber insígnias, distintivos ou outros símbolos que representam sua nova posição como membro iniciado da Ordem. Esses símbolos podem variar de acordo com a organização e sua tradição específica. É importante ressaltar que as cerimônias de iniciação na Ordem Rosacruz são consideradas sagradas e significativas para os membros da Ordem. Cada organização Rosacruz pode ter suas próprias nuances e variações nos rituais de iniciação, mas todos compartilham o objetivo comum de iniciar os candidatos em sua jornada espiritual e filosófica dentro da tradição Rosacruz. Assim como a maçonaria, a Ordem Rosacruz é rica em simbolismos e metáforas, muitas das quais são utilizadas para transmitir ensinamentos espirituais e filosóficos. Algumas das principais metáforas e simbolismos associados à Ordem Rosacruz são obviamente a rosa e a cruz. A rosa representa a perfeição espiritual, enquanto a cruz representa a jornada terrena e os desafios enfrentados durante o caminho espiritual. Juntas, a rosa e a cruz simbolizam a união entre o divino e o humano, o espiritual e o material. O próprio Christian Rosenkreuz, fundador lendário da Ordem, é frequentemente retratado como uma figura simbólica que personifica os ideais da Ordem. Ele é visto como um líder ou mestre espiritual que alcançou a iluminação e que oferece orientação aos buscadores da verdade. A alquimia é um tema central na simbologia Rosacruz, onde os processos alquímicos de purificação e transmutação são frequentemente utilizados como metáforas para a jornada espiritual do indivíduo, que busca transformar sua natureza interior em direção à perfeição espiritual. O labirinto é outro símbolo comum na tradição Rosacruz, representando a jornada espiritual do indivíduo em busca da verdade e da iluminação, podendo ainda simbolizar os desafios e obstáculos encontrados ao longo do caminho, assim como a busca contínua pelo centro, onde a verdade é encontrada. As três rosas são frequentemente usadas como símbolo de uma tríade de princípios da Ordem Rosacruz: fé, esperança e caridade. Esses princípios são valorizados como guias para uma vida significativa e enriquecedora. Não podemos neste momento entrar em mais detalhes sobre esta ordem. Se o fizéssemos, este vídeo iria começar a se tornar muito longo. Mais adiante deverei escrever outros textos mais específicos e detalhados, montando uma série sobre a maçonaria e a Ordem Rosacruz. Mas por enquanto vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo de caráter exclusivamente informativo e educacional. E não se esqueçam do like e de se inscrever. Aproveite para comentar o que acharam do vídeo. Isso é realmente muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.